Começamos o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Rafael Omena, professor de farmácia da Uninasal. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Wendel. Sempre é comum você ouvir, não posso beber hoje porque estou tomando remédio. É uma recomendação verdadeira? Isso mesmo. É uma das grandes principais perguntas hoje, é que eu posso tomar medicamento e beber ao mesmo tempo? A recomendação é que evite ao máximo possível. Por quê? Porque o álcool, assim como o medicamento, ele é uma substância estranha em nosso organismo. Consequentemente, ele vai sofrer metabolizações, assim como o medicamento também irá sofrer. Logo, o álcool poderá modificar algumas propriedades do medicamento, como, por exemplo, a sua absorção, a sua duração no nosso organismo e até o seu efeito. Consequentemente, o álcool ele pode chegar a potencializar o efeito de alguns medicamentos e também causar diversos tipos de problemas, como, por exemplo, pode causar a mistura de álcool com paracetamol a longo prazo, pode levar a problemas hepáticos, ou seja, levar a danos no nosso fígado. Para fazer essa absorção, muitas vezes o corpo utiliza o fígado para fazer essa metabolização. Isso mesmo. A grande maioria dos medicamentos que são administrados por via oral, ele passa pelo metabolismo hepático para poder ser degradado. E o que acontece? O álcool ele também passa por este mesmo metabolismo, o que irá levar a provavelmente uma diminuição de certos medicamentos na nossa corrente sanguínea e também em outros medicamentos isso pode causar um aumento na sua concentração, o que pode levar a uma intoxicação medicamentosa. No caso de um álcool, ele chega, você falou em corpo estranho, de uma certa substância estranha, ele chega a ser um veneno no corpo humano? Isso vai depender da quantidade. Se ingerido em baixas quantidades, ele não chega, mas se for ingerido a grandes quantidades, ele acaba sendo bastante prejudicial à nossa saúde, principalmente quem faz uso crônico do álcool, que pode levar a danos hepáticos, que quando tem o dano hepático, pessoas que fazem uso de medicamentos podem ficar comprometidas, o que pode ocasionar vários efeitos colaterais. Uma quantidade pequena de álcool o corpo recebe bem, tranquilo, sem grandes prejuízos? Sim, normalmente o corpo ele tem uma certa capacidade de poder depurar aquele álcool que é absorvido. E se nosso organismo está funcionando corretamente, rapidamente esse álcool vai ser metabolizado e eliminado pelo nosso organismo. Quando a gente fala, a gente vai falar mais para frente de antibióticos, antidepressivos, analgésicos, ansiolíticos, antihistamínicos, mas na sociedade atual a gente vê muito jovens utilizando de um remédio que nem é para eles, que é um Viagra, um remédio para impotência, e administrando com uísque, administrando com outros tipos de destilados. Isso é um problema? Isso é algo que vem cada vez mais crescendo, né? Os jovens misturando vários tipos de medicamentos com bebidas alcoólicas. Por que isso? Porque muitas vezes é em busca de querer alguma sensação diferente que fazem esses jovens a procurar essas outras medidas. Mas o indicado não é fazer a utilização. É mito dizer que o álcool corta o efeito de um medicamento? Isso vai depender muito de medicamento para medicamento. Cada medicamento ele pode responder de maneira diferenciada ao uso do álcool. O recomendado é que ao querer fazer uso de medicamento com o álcool, procurar um farmacêutico, um médico para ter mais informações. E caso você não consiga ter, ler a bula do medicamento para saber como aquele medicamento vai se comportar com o uso. Porque alguns medicamentos, como por exemplo, antihipertensivos, como o captopril, ele tem um efeito já hipotensor, para diminuir a pressão arterial, que é o seu mecanismo de ação. E se você faz uso concomitante do captopril com o álcool, isso pode levar a uma diminuição abrupta da pressão arterial. Consequentemente, o paciente pode chegar até a desmaiar. O antibiótico seria talvez um remédio que mais preocupe nesse caso? Tomar álcool com antibiótico? Alguns antibióticos também podem sofrer alterações semelhantes com o uso de álcool. Um dos principais efeitos é que pode levar ao efeito de sulfiram, né? Que pode ocorrer assim, pode ocorrer febre, pode ocorrer dor de cabeça, hipotensão, vômitos, e o paciente pode chegar até a morte, a depender da interação do álcool com o antibiótico. Analgésico também? Analgésico também.
Por isso que a recomendação sempre é só tomar medicamento com água, não com coca, com refrigerantes, né? Sucos também não é indicado. Por quê? Porque alguns sucos podem variar o seu pH, que seria a sua acidez ou basicidade. Isso pode influenciar na absorção daquele medicamento. Por exemplo, um suco mais cítrico, como por exemplo um suco de laranja, ele tem uma maior acidez, o que pode ocasionar que medicamentos que tenham características mais básicas tenham uma menor absorção. Por outro lado, um suco de caju, ele já tem uma maior basicidade, o que faz com que medicamentos mais ácidos, como por exemplo os anti-inflamatórios, ele tenha uma diminuição da sua absorção. Por exemplo, um anticoncepcional, que é mais para bloquear uma possível gravidez, com álcool ele pode ser afetado? Pode sim. Alguns estudos mostram que nos 6 primeiros meses que a mulher começa a fazer uso de um anticoncepcional, ocorre uma diminuição da sua eficácia. Por isso, por recomendação, é recomendado que mulheres não façam uso constante de bebidas alcoólicas durante o período que faz uso do anticoncepcional, porque pode diminuir a prevenção, a proteção do medicamento. Hoje, quando a gente vê o Maceió, parece que tem uma farmácia em cada esquina. Isso daí mostra que o setor de farmácia está próspero aqui em Alagoas? Não só em Alagoas, mas no Brasil como um todo. Apesar de ter essa recessão econômica nesses últimos 4 anos, o setor farmacêutico ele mostra o contrário, porque desde 2012 o setor farmacêutico no Brasil ele vem um crescimento constante, sendo que isso reflete a nível mundial, onde hoje o Brasil ocupa a 5ª posição no mercado de consumo de produtos farmacêuticos ao redor do mundo, podendo mesmo até chegar a 4º lugar, passando até a França em 2022 se continuar neste crescimento. Essa expansão veio acompanhada de uma valorização do farmacêutico? E também, junto à valorização farmacêutica, né, que cada vez mais vem sendo valorizado, principalmente com a atenção clínica, hoje em dia que se destaca bastante a atuação do farmacêutico na parte clínica, assim como também a saúde, né, o bem-estar, que hoje em dia vem crescendo muito. A questão do ser saudável, que até certo tempo então as pessoas não pensavam no seu próprio organismo. E hoje não, hoje você vê que vem crescendo academias, essa questão do fitness, né, do bem-estar, isso leva junto às farmácias. Automedicar-se é recomendável? Não. O ideal é sempre procurar um médico ou farmacêutico para evitar certos problemas, porque o medicamento ele é uma substância extremamente perigosa se for utilizado da maneira errada. Tomar um remédio por muito tempo tira um pouco da eficácia desse remédio? O corpo se acostuma com o remédio? Depende, existem alguns estudos que mostram que a utilização de alguns medicamentos pode diminuir com o tempo, mas se o medicamento é feito, a administração do medicamento é feita da maneira correta, isso eu acho que é complicado de acontecer, é difícil de acontecer. A fiscalização, antigamente você podia comprar todo tipo de remédio sem receita, hoje isso daí está uma fiscalização muito forte? Está sim, a Vigilância Sanitária, junto com o Conselho de Farmácia, eles vêm atuando muito nessa fiscalização, principalmente dos antimicrobianos, que acho que a partir de 2012 começou a ter uma maior fiscalização e retenção, devido principalmente a casos de resistência microbiana que vem acontecendo ao redor do mundo. E para evitar que isso aconteça aqui no Brasil, começou a ter essa maior restrição, até porque também o uso de antimicrobianos ele é muito importante, já que ele não vai apenas matar as bactérias oportunistas, que são aquelas que causam o processo infeccioso, assim como elas podem agredir as bactérias saudáveis que existem no nosso organismo, que participam de vários processos fisiológicos para a manutenção da nossa vida. E se faz uso de forma errada do antimicrobiano, pode além de matar as bactérias que são as inimigas, como as bactérias boas do nosso organismo. Quando a gente faz um apanhado desse momento também, a gente vê também algumas farmácias de manipulação. Como lidar com essa questão do medicamento? O medicamento ele pode ser homeopático? Quais tipos de medicamentos existem que você pode conhecer? Olha, atualmente nós temos os alopáticos, temos os homeopáticos
os alopáticos, que são os mais utilizados hoje em dia, mas também tem os homeopáticos. Os homeopáticos eles já são um pouco diferentes porque eles já são meio que feitos especialmente para cada tipo de paciente. Certo. Essa prescrição se dá através de um médico homeopático ou também de um farmacêutico que tem uma especialização em homeopatia. Aqueles remédios, aqueles suplementos que alguns são vendidos em lojas verdes, outros em farmácias, são considerados medicamentos? Esses são considerados fitoterápicos. Sim, eles também, assim como os medicamentos, eles têm que ser utilizados com cautela. Hoje em dia nós temos a seguinte visão, que a gente pode usar qualquer coisa que não vai causar mal ao nosso organismo, mas temos que ter cuidado porque, assim como o álcool, o medicamento, um suplemento, um chá, ele possui diversos tipos de substâncias que podem modificar as nossas condições fisiológicas. Isso pode levar ao quê? Pode levar futuramente a diversos problemas. Existem a crença de que produtos naturais eles não são tóxicos, mas isso tem sido cada vez mais mostrando que não, existem certos tipos de chás que podem levar a danos hepáticos e por isso não são recomendados. Entendi. Estou aqui com o Rafael Omina, ele é professor da Uninasal de Farmácia. Rafael, deixo você à vontade para suas considerações finais e falar aí um assunto importante. Eu que agradeço, né, o convite de poder estar aqui nesse momento, falando um pouco sobre a profissão farmacêutica. A profissão farmacêutica ela vem crescendo cada vez mais devido ao mercado, né, que hoje em dia é necessária a presença de farmacêutico em cada farmácia. Certo. E também a segurança do paciente, porque nós temos que ter cuidado em todas as coisas que nós fazemos uso. Sempre procurar a orientação do profissional correto para poder evitar problemas futuros na nossa saúde. Pois bem, muito obrigado, Rafael. De nada, eu que agradeço o convite. Intervalo, a gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés là. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim.
Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo Vitor Cavalcante. Vitor, numa preparação física hoje, o que é mais importante se pensar em planejar, estamos em janeiro, nessa preparação física? Se deve se pensar em exercícios de alta intensidade, num crossfit, numa musculação, num exercício de menos impacto, como natação? O que se pode avaliar para começar ou para dar melhor resultado em sua educação física? Certo, vamos lá. O que é que acontece com a educação física? A atividade em si ela é muito complexa, então ela precisa saber vários aspectos. Se o aluno ele já treina, se ele tem algum tipo de limitação, se ele tem algum tipo de patologia, se realmente ele está liberado pelo médico para poder realizar tal atividade, se ele tem problemas cardíacos, entre outros, para daí chegar até um denominador comum, procurar um profissional de educação física para que seja bem orientado, porque a atividade ela bem orientada, planejada, organizada, é certeza de você conseguir qualquer objetivo. Agora, quando você parte do princípio de fazer aleatório, qualquer atividade, uma atividade que você viu num blog, uma atividade que você viu no Instagram do amigo, ou coisa do tipo, aí é onde mora o perigo. Isso também a gente leva em consideração pelo boom que se deu às redes sociais e que hoje o pessoal visa não só mais a questão da saúde e a estética em si, que é um aspecto também importante que você tem que ser analisado de uma maneira completa. Muita gente chega numa academia de musculação, nessa época mesmo, que próximo ao carnaval, quer ter o corpo que não teve na vida toda em 2 meses. Então tem que ser analisado, tem que parar realmente e ver que não é só assim do dia para outro, porque você levou uma vida toda sedentária muitas vezes e em 2 meses você quer ter o corpo que você não vai ter. Quero ter o corpo de uma blogueira tal, de fulano de tal. E isso daí tem que ser analisado, tem que passar por uma série de avaliação, anamnese, antropometria. Então, tipo, hoje se você quiser começar uma atividade, o importante é você vai no médico, procura um profissional de educação física e daí você vai ter o planejamento e a organização e com certeza você não vai sofrer riscos futuramente, né? Esses riscos, quando se pesa, você pode dizer que os resultados que você tem que objetivar seriam resultados mais curtos? Você deveria estender isso? Eu lhe explico. Você falou de estar em 3 meses. O que em 2 meses? O que em 2 meses é possível fazer? 2 meses você consegue, dependendo, se você aliar exercício físico, uma boa alimentação, um descanso, um treinamento organizado, junto a um profissional de educação física, você consegue ter um resultado satisfatório. Mas o que é que acontece? Muitas das pessoas querem um resultado no primeiro mês. No primeiro mês, uma coisa assim, fora do normal, que tem questão de princípios de individualidade biológica, princípios de adaptações, que cada um vai reagir de forma diferente. Se eu for treinar, um exemplo, eu vou treinar hoje, eu comecei e nunca treinei nada, eu vou ter uma adaptação diferente da sua. Então, cada um tem que ter a calma, ter o acompanhamento realmente do profissional para que, tipo, ele consiga e ter isso na cabeça que não é, tipo, de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. O corpo sofre alterações, então, tipo, precisa ser feito com cautela. É o que eu sempre digo, o exercício físico é um remédio. Então, são doses diárias. É a mesma coisa de você ter uma doença e você toma um remédio. Você não vai ficar bom de um dia para o outro. Você vai ter que passar por certos tipos de avaliações, de tomar o medicamento certinho para que você consiga chegar no resultado de, tipo, não ter mais a doença. Mesma coisa é o exercício físico quando a gente frisa querer resultados, querer performance, querer estética. Porque hoje a saúde meio que ficou de lado, que não deve ser assim. A gente precisa pensar na saúde, consequentemente a estética ela vai vir. Quando a gente vai falar de alguns exercícios, musculação óbvio que é recomendada em vários aspectos, mas um que virou moda nos últimos tempos foi o CrossFit. CrossFit hoje, quais as vantagens e quais as desvantagens, como avaliar um CrossFit? Olha, é um assunto bem delicado, o CrossFit em si. Muitas pessoas têm contra e a favor.
Eu digo que eu sou o meio termo. Não é questão de, tipo, ser contra 100%, mas existe certos exercícios que para pessoas que não estão adaptadas ali, e por, como eu disse, a questão de estar na moda, é uma modalidade nova, que tem pouco tempo, surgiu há pouco tempo. Então a pessoa nunca fez nada na vida e ela vai logo para o CrossFit, que é uma atividade de alta intensidade, com impactos, em grupos que às vezes você não tem uma consciência corporal, uma maturação muscular perfeita, organizada, você vai para uma atividade dessa, às vezes o treinador ele não consegue dar a atenção necessária que você tem, aí você começa a fazer certos exercícios mal feito, mas não culpa do profissional, e sim porque ele está ali, ele tem que dar atenção a todo mundo, e termina que futuramente você venha a lesionar. Mas em contrapartida, é uma atividade de gasto calórico gigantesco. Na minha opinião, uma das atividades que tem o maior gasto calórico, se você for olhar em questão de aspectos de gasto mesmo, de energia. Por que ele gasta muito? Porque é uma atividade de alta intensidade. Se você pega um treinamento de um CrossFit, o descanso é mínimo. Você está todo o tempo ali, sem falar que são trabalhos multiarticulares, que você trabalha o corpo de uma totalidade geral, trabalhos funcionais. Então você trabalha o corpo de uma maneira geral, diferente de uma musculação, que você trabalha com a especificidade, você vai trabalhar... Mais localizado. Localizado. Não, vou trabalhar só o membro superior, membros inferiores. Você faz trabalhos funcionais também na musculação, mas não como um CrossFit. Então tem os prós e os contras, é o que eu sempre digo, risco e benefício. Uma pessoa que faz um CrossFit pode fazer musculação também? Pode sim, desde que seja priorizado, organizado, porque existe tipo princípios. Princípio do volume e intensidade. E às vezes você faz, alunos que querem treinar CrossFit todos os dias, fazer musculação todos os dias. Consequentemente, essa pessoa, ela vai sofrer lesões, ela vai fadiga, vai chegar no overtraining, vai chegar uma situação que ela não vai desenvolver, não vai estagnar e não vai sair e não vai saber o porquê. E vai ficar chateada com isso. E vai ficar chateada com isso, vai cobrar o professor porque não está chegando no resultado, mas você tem que aliar várias coisas. A intensidade do exercício, o volume geral, como é que você está fazendo, questão de descanso, alimentação. O que é que acontece quando você faz essas atividades, tipo um volume muito alto? Você chega no overtraining porque, diferente de um atleta que treina todos os dias, mas ele tem acompanhamento multidisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, profissional da educação física. Então ele consegue chegar no resultado dele, porém, se você for analisar o atleta de alto rendimento, ele não é um atleta saudável. Porque ele tem que treinar no seu máximo e além do máximo. Então, a partir do pressuposto que você treina além do seu limite, já deixa de ser saudável. Mas é justamente isso, tem que ser analisado uma série de fatores e é notório, é certeza. Mas geralmente, atleta de alto rendimento, ele convive com a dor diariamente, né? Justamente, é a dor, é incessante. Eu acompanho um atleta de boxe e... para a gente chegar no alto nível, realmente você tem que treinar em níveis fora. Às vezes ele está fadigado, morto, e aí, professor, não consigo, hoje não, bora, vamos lá, tem que ir. Hoje tem que ir, porque você tem que acompanhar uma periodização, você tem que acompanhar naquele dia aquele treinamento. Muitas vezes o atleta vai dizer, hoje eu estou no meu limite. Aí você dá uma maneirada, mas ele vai sempre estar treinando, às vezes com dor. Inclusive ele foi agora para a competição ontem e obteve resultado positivo, trouxe o título para Alagoas, foi Alagoas de desafio da Alagoas de Pernambuco, mas ele foi com a mão lesionada, tendinite, várias lesão no posterior da coxa. Então, tipo assim, você vê que ele está treinando além do limite dele, que o certo era você ter um descanso. Então, muitas vezes, o aluno normal que tem as suas atividades diárias, trabalho, tem que estudar, ele quer treinar como um atleta e termina aí chegando numa lesão, numa coisa até mais grave, como é que se diz, no overtrainer, e tipo, não consegue obter o resultado que uma pessoa que treina planejado, periodizado, direitinho vai ter. A gente fala disso nesse seguinte, você falou de alta intensidade, mas a alta intensidade, além de um CrossFit, ela pode ser obtida de outras maneiras. Exemplo, um corredor pode ser de alta intensidade? Com certeza, dependendo
da modalidade, se ele é fundista, meio fundista, se ele é de curta duração, ele vai ter intensidades diferentes, mas aí vai depender de acordo com a característica da modalidade que ele compete, mas ele sempre vai ter que... Ele pode correr 5 km em alta velocidade. Isso seria a intensidade. A intensidade dele. Porque os 5 km em alta velocidade, você poderia fazer isso em meia hora. Atletas de aqui mesmo, de Alagoas, fazem isso em menos tempo. 20 minutos. Geralmente, nessa ideia. Seria uma alta intensidade para aquela pessoa. Mas o que é que acontece? Eu posso fazer os 5 quilômetros em meia hora e para mim ser uma alta intensidade. A alta intensidade, ela não é pré-definida. Tipo, a alta intensidade não é estática, ela vai mudando. Ela vai mudando de acordo com cada indivíduo, de acordo com cada adaptação que o corpo vai gerando. Por exemplo, hoje, se o Vitor correr 20 minutos, seria uma alta intensidade que daqui a 2 meses não seja mais. Justamente, porque o corpo ele sofre uma série de alterações. Então ele vai gerar adaptações. Então são essas adaptações que vai preparando o teu corpo a sempre tá dando mais, tá dando mais, tá dando mais. Então, tipo, daqui a 2 meses, esses 20 minutos que eu vou correr na mesma velocidade já não vai ser suficiente. Hoje eu termino ofegante, daqui a 1 mês eu vou terminar respirando que aguento mais 20 minutos naquela mesma velocidade. Então a intensidade ela tem que ser variável dessa maneira. Por isso a importância de você ser bem orientado, você ser bem acompanhado por um profissional realmente da área, para que você consiga, tipo, ter o seu resultado, ter uma segurança e saber o que realmente você está almejando, né? O professor de educação física faz uma avaliação chamada anamnese, é isso? A anamnese é uma avaliação completa, que dentro dela tem a anamnese, que a anamnese ela consiste em uma entrevista que você vai perguntar questões de como é que está o aluno, se ele tem algum tipo de lesão, se ele toma medicamento, uma entrevista como o médico faz com o primeiro paciente. Certo. Depois disso tem a antropometria, que você vai tirar as medidas, aí a questão de dobras cutâneas, aí você vai fazer uma avaliação postural para olhar a questão de desvios, escoliose, hiperlordose, e aí você montar um treino de acordo com a necessidade daquele aluno, com a especificidade que ele tem e a necessidade que ele almeja, mas às vezes é isso que, às vezes o aluno chega para você dizer, eu quero isso, mas você naquele momento da avaliação você diz, não é assim, vamos traçar primeiro essa estratégia para depois a gente ir por essa. E assim chegar num denominador comum, né? Quando se pensa, por exemplo, numa corrida que a gente estava citando, a corrida talvez seja o tipo de esporte, tipo de esporte mais fácil da pessoa tomar uma liberdade de fazer sozinho. Então a pessoa de repente, principalmente numa cidade litorânea como é Maceió, ela pode ir à praia, começar caminhando hoje e no final da semana ela já está arriscando correr. Se ela corre livremente durante, vamos lá, a gente falando de 5 km, ela está perdendo só gordura? É o ponto-chave. Só gordura não vai só perder. Às vezes ela está perdendo massa, dependendo de como ela está treinando, às vezes ela está perdendo massa magra e está guardando gordura. Dependendo da intensidade, dependendo de qual maneira ela está se alimentando. E os riscos disso? Os riscos disso são enormes. O principal deles é a lesão. Na primeira semana ele não vai sentir nada, na segunda semana não vai sentir nada, mas pode ser que posteriormente ele venha a sentir. Pode ser que ele passe um bom tempo e não sinta nada. Isso daí vai de indivíduo para indivíduo, mas você tem que pensar, e se acontecer? Não vai acontecer porque fulano de tal não acontece, e a gente tem que frisar realmente essa questão da corrida, como você está falando. Além de ser uma cidade litorânea, você pode analisar que há 5 anos, 6 anos, você não via o boom de corridas de rua como hoje tem. Hoje em dia, se você abrir esses sites de corrida, você vai ver que todos os meses tem 2, 3 corridas diferentes, corridas bem planejadas, programadas, mas o que é que acontece? Fulano de tal, meu vizinho, meu amigo, corre já há muito tempo, eu quero correr também para participar, e faz de qualquer jeito, aleatório, e é onde está o risco aí. É quando você parte do pressuposto de fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como eu sempre volto a frisar, a atividade física é um remédio. Se você toma um remédio de qualquer maneira, de qualquer jeito, aquilo dali futuramente vai ser maléfico para você. Eu estou aqui com o Vitor Cavalcante, profissional de educação física. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já.
Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. A gente está aqui com um ponto de vista com o Vitor Cavalcantes, profissional de educação física. A gente costuma dizer que é importante fazer exercício físico, mas o quanto é importante descansar do exercício físico? O descanso, ele é tão importante quanto o exercício físico. É nesse descanso que o seu corpo ele vai gerar realmente as adaptações para o seu organismo tá futuramente precisando de mais estímulos. Então é primordial que você descanse, dependendo ou não, hoje eu treinei a parte superior, amanhã eu vou descansar a inferior. Não, eu só corri, descansa amanhã, descansa depois, porque é nesse descanso e na alimentação que o seu corpo vai recuperar e vai gerar as adaptações necessárias para que você consiga evoluir, aumentar a intensidade, aumentar a carga, aumentar o volume e assim você chegar nos resultados previstos. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente imagina que tipo tem que aliar três coisas. A vida não é tão simples, né? Você tem que fazer exercício com frequência, tem que descansar corretamente, aquela noite mal dormida prejudica o treino. Demais. E tem que se alimentar e muitas vezes ainda tem que suplementar essa alimentação. Dá para ter vida saudável até a terceira idade, assim? Com certeza. O que eu sempre digo, hoje a gente tem que levar os hábitos de criança para estimular filho e assim ser uma cadeia, para que quando a gente chegue numa idade mais avançada, a gente tenha uma velhice, como se é dito, saudável. Porque hoje a gente tem uma velhice como se fosse aspecto de ter doença. Aspecto de, não, eu sou idoso, eu tenho que ter diabetes, eu tenho que ter artrite, eu tenho que ter artrose, eu tenho que ter dores, mas não é isso. A gente precisa ter a consciência que hoje a gente vai estar adquirindo o exercício físico como remédio para que futuramente a gente não passe por certas coisas. Se você olha um idoso hoje saudável que não sente nada, pode ter certeza ali que no futuro, no passado ele foi um atleta, ele treinou, ele se alimentou bem e hoje em dia ele está colhendo os frutos do passado. Então a gente tem que ter essa consciência. Muitas vezes a gente só deixa para procurar uma atividade física, para fazer o exercício físico em si, quando está no limite, quando precisa. E não deve ser dessa maneira. A gente volta a falar até de alta intensidade, a gente falou do CrossFit, vamos voltar a falar do CrossFit, mas você tem na academia o que alguns já estão começando a tomar conhecimento da palavra HIIT, que em brasileiro seria um exercício intervalado de alta intensidade. Que exercício é esse para o nosso telespectador? O que se busca quando se faz na academia? Você entra na academia e você vê que tem ali ou na esteira ou em outra área, numa alta velocidade, e de repente para e depois retoma. Como é isso? É justamente isso. Hoje o HIIT, ele tá em ascensão também. Todo mundo quer fazer o HIIT, acha que o HIIT é subir numa esteira, acelerou lá e acabou, descansa, pula da esteira. Não é bem assim. O HIIT, como um exercício físico, ele precisa também ser analisado, se realmente você tem a condição de fazer, se realmente você precisa fazer, de qual maneira, como você fazer, porque o HIIT você pode fazer numa bicicleta ergométrica, você pode fazer numa esteira, você pode fazer até livre, os movimentos ali funcionais, mas a periodização dele é que deve ser importante. Ele é uma atividade intervalada de
alta intensidade, onde você trabalha ali, muitas vezes, em média de 80%, 90% da sua frequência cardíaca máxima. Então, ela precisa ser realmente monitorada, prescrita realmente para um profissional de educação física, para que você faça a coisa necessária. Não dá para pular do sedentarismo para o HIIT, tá? Nunca, 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 é o que eu sempre digo. O exercício físico, ele tem que ser por etapas. Você tem que ir numa escadinha. Muitas vezes é isso que acontece. Ah, não, eu olhei ali num blog, olhei ali um famosinho, ele faz assim. Ele postou ali, eu vou fazer igual. Aí muitas vezes o que é que acontece? Já houve casos de ter morte por conta disso, porque você vai fazer uma atividade que é de alta intensidade. Que é semelhante, se me permite provocar para saber, a um jogo de futebol de fim de semana. Exatamente. Tá parado, isso. De repente você vai jogar um futebol, o pessoal correndo. Que é o que a gente chama de atividade física. Existe a atividade física e o exercício físico. A atividade física é tudo que você faz no seu dia a dia, sua rotina. Isso, se mexeu, é uma atividade física. Aí, partindo do pressuposto, o exercício físico, ele tem que ser planejado, periodizado, organizado, para que você consiga ter os benefícios. Aí, o futebol do final de semana, ele entra na atividade, que é uma coisa aleatória. Aí, muitas vezes, você passa uma semana estressante, corrida, de trabalho, de várias outras coisas que você tem que ter, estudar, se alimentar, vai levar menino na escola, pega menino, trânsito, uma série de coisas, aí chega no final de semana, eu vou desestressar, vou jogar. Mas se você soubesse o malefício que aquela atividade está causando ali, é muito. Você tem uma bomba de hormônio no seu corpo. Uma bomba porque o seu corpo está acostumado a, um exemplo, oxigenar 3 litros, 5 litros. A partir do momento que você começa a fazer ali a atividade e você se deixa levar, porque é empolgante o futebol, você corre, você volta, você dribla, o seu corpo triplica, quadriplica a questão do fluxo sanguíneo e o seu coração não está preparado para aquele bombeamento. Então acontece a arritmia, muitas vezes acontece de você passar mal, ter náuseas e não sabe por quê. Aí diz, não, eu estou jogando, eu estou fazendo minha atividade, mas é justamente isso, você tem que ter uma constância. Tem explosão, né, durante o jogo. Por exemplo, na musculação, para a gente citar o mais comum, não tem uma explosão Você não está na esteira, de repente sai da velocidade 5 para 12 para 15. Se porque for uma bola passou na sua frente. Justamente. E aí é a questão de você se empolgar. Às vezes você vê que você não vai, mas é tão a adrenalina, tá tão ali a flor da pele que você corre, mesmo muitas vezes sem você conseguir. E sem falar que o seu corpo ele não está adaptado. Suas articulações não estão adaptadas, musculatura não está adaptada. Então, tipo, o risco e o benefício é onde eu volto a frisar, risco e benefício. Você tem que olhar se aquele futebol do final de semana ele está sendo prazeroso. Porque pode ser que futuramente você venha a não conseguir mais jogar. Então você precisa realmente fazer o exercício físico, ter uma constância, ter uma disciplina, para que tipo, você consiga realmente ter o seu rachinha do final de semana positivo. Por exemplo, um racha do final de semana, o ideal é que ao longo da semana, pelo menos, você faça 2, 3 caminhadas? Ou precisa fortalecer numa musculação? Justamente, é onde a gente parte do pressuposto do princípio da especificidade. Se você está ali jogando bola, uma caminhada, ela não vai levar um benefício que deveria para aquele futebol. Mas é o que eu sempre digo, entre não fazer nada e fazer a caminhada, eu não tenho tempo, não sei o que, eu só chego 11 horas da noite, está tudo fechado, eu vou fazer uma caminhada. É melhor do que você não fazer nada, entre não fazer, mas assim, a gente tem que tirar esse comportamento sedentário, a gente tem que caminhar, segundo a Organização Mundial de Saúde, você praticar 150 minutos de atividades semanais num volume completo, você já deixa de ser sedentário. Mas não quer dizer, aí é onde deve frisar, não quer dizer, não, eu fiz 150 minutos semanais de uma caminhada leve a moderada, eu já deixei de ser sedentário. Muitas vezes, para certos indivíduos, aquilo ali não é suficiente para que você consiga ter o futebol saudável. E caminhada é importante frisar que não é um passeio na praia, né? Justamente, às vezes você vou fazer uma caminhada, muitas vezes você aí chega, vai caminha 100 metros, toma uma água de coco, senta, aí passa mais meia hora e caminha. Vai no celular conversando. Isso daí, justamente, mas é o que eu sempre digo, entre não fazer nada e fazer uma caminhada dessa,
vai lá e faz. Mas procura fazer um exercício físico, procura um profissional. Ah, não gosto não de musculação, eu acho muito chato, eu não gosto, eu não me adapto. Procura uma atividade prazerosa, satisfatória, é o que eu sempre digo. O importante é se mexer. Não importa se é a atividade A ou se é a atividade B. O importante é fazer uma coisa que você sinta prazer e, consequentemente, quando você faz uma coisa que você sente prazer, você vai levar aquilo para a sua vida e vai gerar hábitos saudáveis com aquele exercício. A gente está falando aqui de alguns exercícios até de mais intensidade, mas na volta vamos falar de exercícios mais tranquilos, de repente até para você que já ou está sedentário ou que está numa idade um pouco mais avançada. A gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Vitor Cavalcante. Vitor, e quando se pensa em exercícios, ou se pode chamar de exercícios como pilates, um yoga, pode ser considerado exercício físico? Com certeza. Como eu já falei, a partir do momento que aquela atividade ela é planejada, ela é organizada, ela tem rotinas, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, 1 hora, ela é planejada, ela é priorizada, a gente pode classificar como um exercício físico. O Pilates, ele é muito interessante quando você tem problemas de postural, flexibilidade. É uma oportunidade também assim, se você não gosta da musculação, não gosta de nada. Então, gosta do Pilates?
tá fazendo alguma coisa, tá se mexendo. Uma yoga também, se você tem problemas em atenção, em relaxar, em postural também é uma ótima atividade também. Porém, são atividades de baixa intensidade. Consequentemente, o que vai gerar as adaptações são a questão das intensidades. Se eu estou treinando ali numa baixa intensidade, lá embaixo da minha frequência, as adaptações também serão baixas, mas tem que ser analisado. Muitas vezes eu não posso treinar em alta intensidade, em média intensidade, eu só posso treinar numa intensidade mínima. Então é um ótimo recurso a ser utilizado. A gente via anos atrás, a Globo exibiu no Fantástico o Medida Certa. E parte do que você via no trabalho que se fazia para o pessoal emagrecer, era você não via necessariamente, tipo, o Vitor entrou na medida certa, além da alimentação, ele faz só musculação todos os dias. Talvez também por causa de entretenimento, o programa botava, um dia você está na musculação, no outro dia você está fazendo canoagem, no outro dia você está fazendo pilates, no outro dia... Variar o tipo de estímulo ajuda? Com certeza. Existem vários mecanismos que o seu corpo utiliza para estar gastando a energia e tem os mecanismos de utilização de degradação e absorção de energia. O que é que acontece? Existe vias anaeróbicas e vias aeróbicas. Então a gente precisa trabalhar em conjunto. Aí muitas vezes tem aquele mito, se eu corro explosão eu treinei aeróbico, porque a minha fonte de energia principal foi o oxigênio. Se eu treino longo, eu treinei a via glicolítica, que é a questão da glicose que você está utilizando ali e coisa do tipo. O corpo humano ele precisa trabalhar os dois mecanismos, tanto a via anaeróbica como a via aeróbica, para que você tenha os estímulos e as adaptações melhores do que quando você treina só um tipo de via. Aí é onde parte do pressuposto. Muita gente vai para a musculação e só faz ali. Aquilo dali é um estímulo anaeróbico. Então você precisa trabalhar o seu estímulo também aeróbico, para que os dois em conjunto consigam chegar a um resultado satisfatório, porque um completa o outro. E os dois se entrelaçam e aí você consegue ter, benefícios cardiovasculares, benefícios da sua aptidão física, força muscular. Então, é necessário você trabalhar as duas vias principais que você tem. Até na musculação, você não faz um programa durante mais de 3 meses. Depois de 3 meses, você troca o exercício, ou seja, vou pegar um exercício que seja mais conhecido de quem vai à musculação, você não faz supino reto durante 2 anos só, você muda, você inverte. Justamente, é o que acontece. Além de você mudar, que é interessante você mudar. Mas muda só porque, não muda porque você vai cansar mentalmente? Porque você tem que mudar estímulos. Uma hora você faz o supino reto com barra, em outro momento você faz o articulado, outro momento você faz com halteres, porque o seu corpo é justamente isso. Ele gera adaptações através dos exercícios que você está fazendo. E quando ele gera adaptação, o que é que acontece? Aí o seu corpo chega num platô. É o que acontece com atletas de alto rendimento. Você está treinando numa intensidade, chega uma hora que o seu corpo nem vai, nem vem e fica ali. Então você precisa rapidamente dar outros estímulos para que o seu corpo ele gere outras adaptações. E isso acontece num período de 3 meses? Aí vai depender do indivíduo. Vai depender que, um exemplo, se eu for treinar o supino reto, em 1 mês pode ser que eu gere adaptação suficiente fazendo aquelas séries previstas ali. Em 1 mês que o meu corpo não mude mais. Por mais que eu bote carga, por mais que eu tire carga, o meu corpo ele estagnou aquele movimento. Aí às vezes eu vou para um exercício similar a ele, com uma carga menor e no outro dia eu tô todo dolorido, que é a dor tardia aguda que a gente sente. Aí chega todo dolorido. Eita, professor, botou para quebrar em mim. Mas nada mais é que o corpo gerando adaptações por movimentos diferentes, amplitude diferente. E como é que você monitora isso? Exemplo, não, é pela dor... pela métrica, como é que você monitora que seu corpo já entrou num platô?
Olha, é muito complexo você analisar. Se você trabalha com aluno personal, você tem ali o dia a dia, então você consegue detectar que realmente ele chegou naquele platô ali que eu boto o carro e tal, ele faz um movimento, no outro dia ele tá tranquilo. Então chegou numa adaptação que tipo, eu tenho que dar um choque. Eu tenho que dar um choque. Não necessariamente dizer, porque no outro dia eu não tive dor, eu não tive resultado. Não é bem assim. É quando você parte de tipo, passei 3 meses, um exemplo, eu tô fazendo ali com peso, facinho e tudo, a mesma coisa. Então o corpo precisa realmente de adaptação. Já quando é um aluno que é da academia, que está com um treino ali, aí por isso que a gente troca de 3 meses, porque, tipo, teoricamente aquele aluno já chegou no platô, mas ele, mais que o professor, ele se conhece. Ele sabe, realmente, eu estou botando aqui a mesma carga, a mesmo tudo, descendo a amplitude completa, mas não estou vendo mais o resultado. Então é hora de mudar, é hora de dar outros estímulos para o corpo realmente gerar outras adaptações e conseguir ter resultados. Mudar de exercício, exemplo, é interessante combinar exercícios. Eu tenho uma amiga que ela faz crossfit e musculação, mas ela também faz stand-up paddle. Com certeza. E ela espalha ao longo da semana. É importante? Com certeza. Você... sem falar que você vai estar variando, vai estar fazendo exercícios dinâmicos, diferentes, e vai estar trabalhando justamente isso, vias diferentes, vias aeróbicas, vias anaeróbicas, e consequentemente com exercícios diferentes, vai gerar adaptações diferentes, e o seu corpo vai ter no final, vai juntar tudo aquilo e o seu corpo vai estar uniforme, vai ter resultado mais positivo do que uma pessoa que faz única e exclusivamente uma modalidade. Eu só corro. Eu só malho. Uma pessoa que corre e que malha, o resultado dela é melhor do que uma pessoa que só corre ou uma pessoa que só malha. Mas aí é onde passa o pressuposto. Às vezes vem a individualidade biológica. Pode ser que a pessoa que corre e que malha não consiga ter o resultado melhor do que os outros dois. Aí precisa ser analisado, precisa ser averiguado. Pode malhar e pilates e corrida. Justamente. Depende muito do seu biológico. Do seu biológico. E questão de tipo... do que você está precisando, do seu objetivo, o que é realmente que você está precisando. Por isso que é interessante você fazer uma avaliação, você ter um acompanhamento para saber qual é a real solução. Tipo, eu como um profissional de educação física, muitas vezes eu sento com amigos meus e digo, hoje você vai fazer minha avaliação, e ele vai fazer, ele faz minha avaliação, porque uma coisa é eu me avaliar, outra coisa é uma pessoa lá fora me avaliar. Então, tipo, todo mundo precisa ser avaliado, todo mundo precisa de uma prescrição, todo mundo precisa de uma periodização para saber qual é o real exercício que você precisa, o que é que você está precisando naquele momento. Isso tudo pode ser aplicado também na terceira idade, essa variação, esses estímulos? Aí é onde tem que ser analisado, porque com a velhice você traz algumas perca de equilíbrio, perda de flexibilidade, perda da massa muscular. Muitas vezes o indivíduo ele tem uma diabetes, uma hipertensão. Então, certos exercícios ele não pode fazer numa intensidade X, mas ele pode fazer numa intensidade Y. Ele também pode ser que ele não pode fazer determinado exercício. Aí ele precisa ser acompanhado, ele precisa realmente ser avaliado para saber qual é a real exercício que ele tem que fazer. Mas ele tem que, além de tudo, se mexer. Se mexer, essa é a palavra-chave que a gente tem que fazer. Comer bem, se mexer, se alimentar, se conhecer e dormir bem. E o resto é consequência. Isso daí é uma fórmula que não falha. Uma fórmula que não falha se ela for planejada, se ela for priorizada de maneira saudável entre risco e benefício. Isso daí é 100% de chance de você chegar em qualquer objetivo. Não se fala tanto, mas continua em grande reconhecimento a ginástica. Qual o papel da ginástica nesse contexto? A ginástica, ela vem há muito tempo, era uma modalidade que todas as academias bombavam a ginástica. Hoje, com essa onda de vários outros tipos de modalidade, ela vem perdendo um pouco de espaço, mas existe muito adepto. E se você olhar o público adepto, é o público mais com uma idade mais avançada,
Porque, tipo, já treinou há muito tempo, gosta de uma atividade dinâmica. Então, tipo, a ginástica, ela tem um papel fundamental de uma atividade divertida, uma atividade coletiva, que muitas vezes o indivíduo vai para aquela ginástica ali pela interação social e termina fazendo, está se mexendo e os benefícios vão vir por conta justamente de um conjunto. Então, tipo, é uma modalidade interessante também se você não gosta da musculação, se você não gosta do pilates, se você não gosta da hidroginástica, se você não gosta de uma natação, de correr, de caminhar. É uma atividade interessante, uma atividade com gasto calórico elevado. E o mais interessante é que você está trabalhando ali em conjunto, a interação social, o convívio e, consequentemente, para o idoso, aquilo dali se torna interessante porque ali vai combater a questão de depressão, a questão de se sentir isolado, que muitas vezes o idoso ele tem isso na cabeça, eu não tenho mais independência, eu preciso de A, preciso de B, mas quando ele passa numa sala dessa de ginástica, ele está conversando, se interagindo, isso daí vai melhorando a questão da saúde também dele, porque a gente não só deve pensar na saúde do corpo, mas a saúde mental ela é muito importante para que você tenha o seu dia a dia e você consiga viver de uma maneira saudável, porque você sabe, se está com a cabeça bem, você flui, tudo flui. Quando você está preocupado e está desanimado, está com muita coisa na cabeça, você ali nada flui, nada anda, você desmotiva e uma coisa vai levando a outra. Para a gente finalizar, que recomendação, qual o mínimo que você recomenda para uma pessoa que está saindo do sedentarismo, de praticar, de não deixar de fazer exercício? Olha, primeiramente de tudo é criar hábitos saudáveis. Eu vou na padaria ali na outra rua, eu vou de pé. Eu vou para casa, no meu prédio tem elevador e tem escada, eu vou usar a escada. Eu vou vou deixar o controle lá, eu vou lá no botão. Então, criar hábitos e fazer uma atividade que se sinta prazer, que sinta que realmente está sendo benéfico para você, porque não adianta eu chegar e dizer, não tem receita, fórmula mágica nenhuma, de dizer, você vai ter que ir para a musculação, fazer 5 vezes, 1 hora, isso. Se o indivíduo ele não se sente satisfeito, ele tem que procurar uma atividade que realmente sinta prazer, que seja segura para ele, dependendo dos objetivos e dependendo de patologias, dependendo do que ele tenha, e automaticamente os benefícios eles vão vir naturalmente. E tirar essa coisa da cabeça, eu vou treinar porque eu quero ficar bonitão, bonitona, forte, malhada, e pensar na saúde. A estética ela tem que ser a consequência e não ao contrário. Hoje a gente pensa na estética para depois pensar na saúde. A gente tem que pensar na saúde e a estética ela é uma consequência do que vinha a ser feito. Pois bem, Vitor, muito obrigado. Vitor Cavalcante, profissional de Educação Física. O programa Ponto de Vista fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.